E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência e eu sou o professor Eduardo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da matemática, visando aí as preparações para o Enem e para os principais vestibulares. E na aula de hoje a gente vai entender e aprender um pouco sobre a potenciação. Então vamos lá. O que é a potenciação? A potenciação nada mais é que uma operação matemática utilizada para escrever de uma forma resumida, números grandes onde é feita a multiplicação de n fatores que se repetem. Então vamos lá, o que é a potenciação? A potenciação nada mais é do que eu pegar um número grande e reescrever ele de uma forma resumida, de maneira que eu tenha uma repetição dos termos. Lembra na aula passada que a gente aprendeu a fatoração de números primos? Lá eu estava utilizando a potenciação, quando eu tinha lá 2 ao quadrado, 3 elevado ao cubo, 5 elevado ao quadrado, aquilo era potenciação. Eu estava repetindo o 2 ao quadrado de forma resumida, mas o 2 ao quadrado era 2 vezes 2. O 3 ao quadrado era 3 vezes 3 e assim sucessivamente. Então a potenciação nada mais é do que representar um número maior de uma forma resumida. Então vamos lá. Esta aqui que a gente tem é a forma algébrica da representação da potenciação. A gente tem aqui o A, que é o fator que se repete. Então, quando eu tenho, por exemplo, 5 ao quadrado, o 5 é o fator que se repete e o 2 é exatamente o número de fatores. 5, fator que se repete, 2, número de fatores. Então, esta aqui é a forma algébrica que a gente utiliza para estar representando a potenciação, que é nada mais é do que A elevado a N. Quando a gente fala que repete N fatores, a gente está referindo justamente ao N que aparece aqui em cima. Então, entendido isso, entendido o que é a potenciação e como que é a forma que a gente utiliza para estar representando, vamos fazer agora alguns exemplos para estar entendendo aonde que a gente vai utilizar e como que a gente vai utilizar isso. Começando aqui com o 5 elevado na quarta. O que é o 5 elevado na quarta? O 5 elevado na quarta nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Se vocês observar, o 5 aparece 4 vezes. 5 aparecendo 4 vezes, 5 vezes 5 eu sei que é 25. E aqui também, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 25 é igual a 625. Então, o meu 5 elevado na quarta nada mais é do que a forma fatorada do 625. No meu outro exemplo aqui, eu tenho uma fração. Daí vocês vão se perguntar, Eduardo, muda alguma coisa? Não, é exatamente a mesma coisa. Então, eu vou ter aqui 3 elevado ao cubo, 3 meio elevado ao cubo, eu vou ter 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. O que acontece? Quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu multiplico os numeradores e os denominadores. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, 27 sobre 8. Então, eu tenho que 3 sobre 2 elevado ao cubo é igual a 27 sobre 8. Uma importante parte aí do estudo da potenciação são as suas propriedades. Entender as propriedades, ver quais são e saber como utilizá-las. Então é exatamente isso que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vou mostrar a propriedade e vou mostrar um exemplo de aplicação desta propriedade, começando com o produto com potência de mesma base. Se a gente observar que a gente tem o produto de A elevado a M por A elevado a N. Então, quando eu tenho um produto onde a base é igual, lembrando que a base é esse fator que se repete, o que acontece? Quando eu tenho um produto neste estilo, eu vou fazer o quê? Eu vou manter a base, eu vou manter a base e vou somar os expoentes. Então, eu mantenho a base e somo os expoentes quando eu tenho um produto de mesma base. Exatamente isso, sem nenhuma complicação. Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo.
A base é igual, tenho 2 e tenho 2, então o que eu faço? Mantenho a base. 2 e 3 como expoentes, então 2 mais 3. 2 mais 3 é 5, então eu tenho 2 elevado na quinta. 2 elevado na quinta, eu sei que é 32. Nosso segundo exemplo, divisão com potência de mesma base. Também é o mesmo esquema. Se eu observar aqui, eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Se vocês observar, a base aqui dos dois é a, então o que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio o de cima pelo de baixo. Então, subtrai o de cima pelo de baixo. Mais uma vez, quando eu tenho uma divisão de mesma base, mantenho a base e subtraio o expoente de cima pelo expoente de baixo. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Eu tenho 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado. O que eu faço? Eu mantenho 3, que é a base, pego esse 3 menos o de baixo, que é 2. Então, 3 menos 2. 3 elevado a 3 menos 2, 3 menos 2 é 1, então 3 elevado a 1, que é igual a 3. Portanto, 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Terceira propriedade, potência de potência. O que acontece quando eu tenho uma potência elevada a outra? Aqui eu tenho a elevado a m elevado a n. O que eu faço? Mantenho a base e multiplico as potências. Então, eu mantenho a base a aqui e estou multiplicando as duas potências. Exatamente isso. Então, sempre que eu tiver uma potência elevada a outra, eu mantenho a base e faço uma multiplicação entre as duas potências. Aqui no nosso exemplo, eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, fica 2, mantém a base, multiplica as duas potências. Então, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, então fica 2 elevado à sexta. Lembrando que 2 elevado à sexta é 64. Quarta propriedade, distributiva da multiplicação. E quando a gente tiver um produto entre termos que têm bases diferentes, mas tem o mesmo expoente, o que eu faço? Quando isso acontece, você multiplica todas as bases e depois eleva o expoente, tá? Pode multiplicar todas as bases e depois elevar o expoente. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Isso fica igual a 2 vezes 3 vezes 4. Visto que eu mantive todas as bases, estou multiplicando todas as bases e agora eu elevo ao quadrado. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24. 24 o quê? Ao quadrado. 24 ao quadrado é igual a 576. Então, o produto de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado é 576. Agora, a nossa quinta e última propriedade mais importante, a distributiva da divisão. Como a gente viu a distributiva da multiplicação, a gente também tem a distributiva da divisão, onde eu tenho aqui a elevado a m dividido por b elevado a m. Se vocês observarem, as bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo. Então, o que eu faço? Eu vou manter a divisão das bases e vou elevar o expoente depois. Assim como no produto, dá para primeiro fazer a operação com as bases e depois elevar o expoente. Então, aqui eu tenho o meu exemplo. Eu tenho 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Eu posso fazer 4 sobre 2 elevado ao quadrado. 4 dividido por 2 é 2, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é o quê? 2 elevado ao quadrado é 4. Então, esse é o resultado do nosso exemplo. Vamos resolver agora esse exercício aqui para estar entendendo um pouco mais sobre as nossas propriedades da potenciação. Vamos lá, das 3 sentenças abaixo, a gente tem que analisar quais dessas 3 sentenças são verdadeiras e quais são falsas. Começando com a primeira. 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 vezes x vezes 2 elevado a 3. Está certo? Sim, essa aqui está certo, porque é a propriedade da base igual e soma os expoentes. Basicamente, a gente tinha lá a elevado a m vezes a elevado a n, que era a m mais n, que é exatamente algo semelhante que a gente tem aqui. Então, está certo. Segunda sentença, 25 elevado a x
é igual a 5 elevado a 2x? Está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Lembra lá da potência, quando a gente tinha duas potências. A gente tinha a elevado a m elevado a n, que era igual a manter a base e multiplicar os expoentes, m vezes n. Mas aqui vocês vão falar, mas eu tenho 25. Ora bolas, 25 é igual a 5 ao quadrado. Por isso, 25 elevado a x é igual a 5 vezes o x. Então, é basicamente isso. Por isso está certo. E terceira e última sentença. Está certo ou está errado? Terceira está errado. Por quê? 2 elevado a x mais 3 elevado a x não é igual a 5x. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado, substituindo x, né? Seria igual a 5 ao quadrado? Vamos ver. 2 elevado ao quadrado é 4, mais 3 elevado ao quadrado é 9. Isso aqui é igual a 5 ao quadrado, que é 25. 4 mais 9 dá quanto? 4 mais 9 é 13. 13 é diferente de 25. Por isso, terceira alternativa está errada. Agora vamos resolver mais esse exemplinho aqui, daí a gente encerra a nossa aula de hoje. Simplificando a expressão, encontra-se. Então, o que a gente quer? A gente quer simplificar essa expressão para daí, então, conseguir estar solucionando esse exercício. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2 vezes. Se eu observar aqui, eu tenho 3 elevado à sexta mais 3 elevado à quinta. E aqui embaixo eu tenho 3 elevado à quarta menos 3 elevado ao cubo. De todas essas potências, qual que é a menor? É o 3 elevado à terceira. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 3 elevado à terceira em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Daí eu elimino ele. Então, o que eu faço? Eu coloco 3 elevado a 3 em evidência e abro aqui. 3 elevado à sexta, 6 menos 3 fica quanto? Fica 3. Então, fica 3 elevado à terceira. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando a propriedade do produto de mesma base. Porque se eu pegar esse cara e multiplicar por esse, eu volto em 3 elevado à sexta, tá? Fica 3 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira, 3 com 3, 6. E agora eu vou fazer o mesmo para os outros. Aqui eu vou ter mais 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado à terceira. O que vai acontecer? 5 menos 3 fica 2. Então, 3 elevado a 5 não, 3 elevado a 2. Beleza? E divide agora. Aqui embaixo eu também vou colocar o 3 elevado a 3 em evidência. Então eu vou ter 3 elevado a 3, que multiplica 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado ao cubo é 3. Menos 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo é o próprio 1. Beleza. Então o que eu tenho agora? Esse 3 eu posso cortar com esse, porque ele está multiplicando em cima e está multiplicando embaixo. Beleza. Eu vou ter 2 e aqui eu vou ter embaixo 3 menos 1 fica 2. Aqui em cima eu vou ter 3 elevado ao cubo mais 3 elevado ao quadrado. 2 corta com 2, fica 3 ao cubo mais 3 ao quadrado. 3 ao cubo eu sei que é 27 e 3 ao quadrado é 9. 27 mais 9 é 36. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Então é isso, gente. Essa é a aula sobre potenciação. Se vocês querem mais exercícios, mais conteúdo sobre potenciação, deixem embaixo nos comentários que com certeza eu estarei trazendo para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, algo não ficou claro, pode estar deixando nos comentários que com certeza eu estarei ajudando você. Se vocês querem ver algum conteúdo, alguma resolução de exercício em específico, também pode mandar para a gente que com certeza vamos estar trazendo. E é claro, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Também deixa aquele like nesse vídeo, nesta aula, porque assim essa aula tem mais destaque no YouTube e aparece para mais pessoas. E, gente, também não se esqueçam de compartilhar essa aula com seus amigos para que eles possam estar conhecendo o nosso trabalho e seguindo a nossa página lá no Instagram, o @ensino de potência. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos para vocês. Estamos à disposição para qualquer coisa. Um abraço, valeu e até a próxima.